Qual o valor ideal do exame da tireoide? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre os exames hormonais da tireoide, como o TSH, T4 livre, T3, T3 reverso, anti-TPO, antitireoglobulina, os anticorpos. Então, tudo sobre a tireoide e a avaliação hormonal nos exames de sangue. Vamos fazer uma meta de 5.000 likes. Então, já curte esse vídeo. Isso ajuda o canal e ajuda o vídeo a ser distribuído. É tema de muitas dúvidas. Às vezes, muitas pessoas estão fazendo tratamento para tireoide e não têm o mínimo conhecimento sobre os exames, o que cada um significa. Quando se trata de avaliação da tireoide, nós temos dois exames que são os exames básicos. O TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que é produzido pela hipófise, que é uma glândula que fica abaixo do cérebro. Eu vou colocar aqui o desenho, fica mais fácil de você entender. Essa glândula, chamada hipófise, vai produzir o TSH, que estimula e controla a tireoide à distância. Então, um dos principais exames da função da tireoide não é produzido pela própria tireoide. Isso é um pouco confuso, mas você precisa entender essa relação. Como ele controla a distância tireoide, quando os níveis estão reduzidos de hormônios da tireoide, como T3 e T4, o que acontece? A hipófise percebe isso e aumenta a produção de TSH, justamente para conseguir aumentar a produção da tireoide. Quando você tem um aumento da produção de T3 e de T4, o que acontece? A hipófise percebe isso, que os níveis estão aumentados, e diminui a produção de TSH, porque ela não quer estimular ainda mais. Então, muitas vezes, o TSH vem 0,0001. Por quê? Tem um excesso de hormônios T3 e de T4. Então, através do TSH, nós conseguimos entender como é que está essa relação, essa comunicação da hipófise com a tireoide. E outro exame que é fundamental é o T4 livre. Por que livre? Existe o T4 total e o T4 livre. O T4 livre não é ligado a proteínas. Então, ele é ativo. Ele realmente tem função a nível de receptor. E é um exame mais fiel para o diagnóstico. Então, por isso, nós utilizamos o T4 livre, não o T4 total. Várias situações têm interferência no T4 total. Então, é um exame que é sujeito a erros de interpretação. Por isso que é utilizado o T4 livre. Entendido? Junto com isso, nós temos que ver a relação do TSH com o T4 livre. Porque reduções no T4 com aumento de TSH, por exemplo, indicam hipotireoidismo. Porque o hormônio está baixo no sangue e a hipófise está tentando produzir mais. E ao contrário, também serve. Aumento de T4 livre com redução de TSH indica hipertireoidismo. Por que eu falo indica e não confirma? Porque sempre nós precisamos analisar com os sintomas do paciente. Então, os sintomas de hipertireoidismo quais seriam? Tremores, emagrecimento, uma redução do peso entre 15% e 20%, um emagrecimento bem pronunciado, muitas vezes às custas de massa magra, então não é aquele emagrecimento saudável, diarreia, irritabilidade, insônia, queda de cabelo. Esses sinais e sintomas, junto com os exames de sangue, de preferência repetidos no intervalo de tempo, para excluir qualquer falha de laboratório ou alguma coisa do tipo, e também algumas alterações transitórias da tireoide, como tireoidite subaguda, uma inflamação da tireoide que pode alterar um pouco esses hormônios. E ao contrário, no hipotireoidismo, também quais seriam os sinais e sintomas? O paciente fica mais inchado, retenção de líquidos, pode ter alteração na pressão, alteração nos batimentos cardíacos, chamada bradicardia, quando os batimentos ficam menores do que 60. No hipertireoidismo também pode ter chamada taquicardia, batimentos maiores do que 100. Continuando os sintomas, os sinais e sintomas de hipotireoidismo em relação ao peso. Será que é verdade que o hipotireoidismo engorda? Em média, 2 a 4 quilos tem um aumento de peso. Claro, alguns pacientes vão ter um aumento maior. Tudo depende
da concentração do hormônio no sangue. Quanto maior for, maior vai ser a tendência a ter maior retenção de líquidos e aumentar o peso. Constipação, tendência à depressão, também queda de cabelo, fica mais cansado, fadigado, indisposto, com uma redução da aptidão física. Você conseguia subir 4 andares, 4 lances de escada. Agora consegue subir 1, 2, pode ter alteração no sangue, como anemia. Então são vários os sinais e sintomas que ajudam o médico a fechar o diagnóstico, a realmente chegar no diagnóstico. Não é só um exame isolado que vai fazer isso. E quais são os valores normais de TSH? Via de regra, entre 0,4 até 4,5. Algumas situações específicas, como na gestação, isso pode variar. Eu já fiz um vídeo falando sobre tireoide e gestação, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. E o outro exame básico que eu falei, né, antes de explicar dos outros, é o T4 livre. Qual é o valor T4 livre? Entre 0,9 até 1,8 via de regra. Vai depender também do laboratório. E os outros exames, quando são solicitados? Na grande maioria das vezes, através do exame clínico, sinais, sintomas, exame físico, a palpação da tireoide, por exemplo, e também com o TSH e o T4 livre, o médico consegue determinar o diagnóstico, na grande maioria das vezes. Menos de 5% das vezes, quando tem alguma diferença, ou nos sintomas, ou até mesmo na relação do TSH com o T4 livre, outros exames, como o T3, podem ser solicitados. O T3 também, o mesmo que o T4, tem a forma total e a forma livre. O T3 livre é o exame mais utilizado pela mesma justificativa, né? O T3 total é mais sujeito a alterações, pode até induzir a um falso diagnóstico. E quando, por exemplo, vou falar para vocês aqui uma situação que é utilizada, né, de rotina para avaliar o T3 livre. Quando o paciente tem uma alteração no TSH e tem o T4 normal, aí sim, o T3 livre tem uma indicação formal. Porque será que esse paciente não está convertendo demais, né, o T4 em T3? E aí muitas vezes o T3 auxilia no diagnóstico. Outras situações específicas, quando tem alteração nessa relação ou nos sintomas, aí sim o T3 está bem indicado. E os anticorpos, para que serve? Anti-TPO, antitiroglobulina, até mesmo o TRAB. Esses exames servem para determinar a causa, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, a causa vai ser uma alteração autoimune, como o caso da tireoidite de Hashimoto, que é a alteração autoimune mais frequente da tireoide. Então, níveis elevados de anti-TPO e antitireoglobulina, na maior parte das vezes, o anti-TPO é o exame mais utilizado, ele acaba indicando uma etiologia, uma causa autoimune. E também, no hipertireoidismo, tem um exame chamado TRAB, que é um autoanticorpo, que acaba induzindo a tireoide, acaba estimulando a produção hormonal da tireoide. E também indica uma doença autoimune chamada doença de Graves. Então, os anticorpos são utilizados para determinar a causa. Eu, por exemplo, nunca fiz o exame de anti-TPO e também de antitireoglobulina. Eles não são necessários de rotina, conforme eu expliquei. Então, se o seu médico não pediu esses exames, não é porque ele é um médico ruim ou porque ele esqueceu de pedir. Muitos comentários desse tipo é porque ele conseguiu determinar o diagnóstico através dos exames básicos, como é a forma mais frequente. E agora, me falaram que esses valores de TSH estão desatualizados. Será que isso é verdade? Isso é uma grande mentira, é um grande boato que está na internet aqui. Tem diversos vídeos de médicos que não são especialistas falando que o TSH tem que ser menor que 1 ou menor que 2, o que é um grande absurdo, porque quase toda a população vai ter que utilizar medicamento, vai ser doente da tireoide. Então isso não existe. Bom, o valor de referência é aquele
que eu falei, nós temos uma segurança sobre isso. Se esse vídeo te ajudou, te esclareceu, escreve nos comentários uma nota de 0 até 10. Se for 10, eu vou fazer mais vídeos como esse. Também coloca a cidade que você fala, qual parte do mundo que você está vendo esse vídeo. Não esquece de curtir da nossa meta de 5.000, hein? É muito importante aqui para o canal. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para sempre que eu postar, o YouTube te manda uma notificação. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist inteira sobre tireoide. Nessa playlist aqui eu falo mais sobre os sintomas, falo mais sobre o hormônio da tireoide. Quem utiliza a levotiroxina é muito interessante que você assista. Tem várias dicas que muitas pessoas não sabem. Falo sobre outros exames da tireoide, sobre ultrassom, sobre nódulo. Então, clica aqui que você vai ser direcionado para essa playlist. Eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo. Grande abraço.